Os Estados Unidos controlam a América Latina de forma sistêmica há bastante tempo. Nós permanecemos há décadas parte da sua esfera de influência militar, financeira e cultural. Sempre foi um objetivo dos Estados Unidos impedir que uma potência como o Brasil apareça aqui nas Américas. Porém, a ascensão da China e a guerra do Irã está forçando os Estados Unidos a perceberem que o seu tempo de superpotência mundial está acabando. A elite norte-americana passou muito tempo gastando força com guerras no Oriente Médio, mas agora precisa voltar a controlar com mais firmeza as Américas. Hoje vamos entender como os Estados Unidos controlaram a América Latina e o Brasil e refletir por que eles estão voltando a interferir diretamente aqui. Esse é o assunto do vídeo de hoje, mas antes disso, lembre-se de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Obrigado pela presença aqui. Ao longo dos últimos 500 anos, o Ocidente expandiu sua influência ao redor do mundo. Desde as navegações de Portugal e da Espanha até a Revolução Industrial na Inglaterra, os impérios ocidentais dominaram todos os continentes do planeta Terra. Isso fez com que todas as Américas, por exemplo, falassem idiomas europeus como português, espanhol, francês e inglês. Isso não foi algo aleatório. A Europa passou por um processo do renascimento filosófico ao iluminismo científico que gerou toda uma transformação tecnológica na sua sociedade como um todo. O que fez com que ela tivesse a capacidade técnica e econômica de expandir sua produção para outros povos e de impor o seu controle político e militar sobre vários continentes. Os Estados Unidos emergiram como nação aprendendo com o Ocidente. Depois que o iluminismo francês trouxe várias ideias de república que inspiraram as colônias britânicas da América do Norte a romperem relações com os reis da Inglaterra, eles expulsaram os reis através de uma revolução. Eles venceram mesmo que nessa mesma época a Inglaterra estivesse fazendo a Revolução Industrial, que iria alterar a forma de produzir de toda a humanidade, mecanizando pouco a pouco toda a produção de tudo o que a gente consome. Como os colonos britânicos do norte falavam e liam em inglês, foi natural que eles aprendessem sobre as tecnologias de ponta da Revolução Industrial que acontecia na Inglaterra, antes que as colônias da América do Sul, de impérios mais decadentes como Portugal e Espanha. Para vocês terem uma ideia, na época de 1890, só 14% da população brasileira sabia ler, enquanto 92% dos brancos e 43% dos não brancos nos Estados Unidos já sabiam ler. Essa disparidade educacional não foi acidental. Ela refletia o diferencial de tratamento dado pelas metrópoles às suas colônias. Enquanto a Inglaterra protestante permitia certo grau de desenvolvimento das formas de educação em sua colônia norte-americana, porque a leitura da Bíblia se fazia em inglês, Portugal e Espanha mantiveram suas colônias sul-americanas em um estado de dependência e ignorância, proibindo universidades e limitando o acesso ao conhecimento dado à língua oficial do conhecimento, que ainda era o latim. Quando a América Latina se tornou independente e depois republicana, foi inspirada pela Revolução Francesa e pela independência dos Estados Unidos. Porém, a política norte-americana não era exatamente liberal nessa época. Do ponto de vista econômico, quem defendia a abertura comercial dos portos de todos os continentes era a Inglaterra, a superpotência da época. E os norte-americanos aprenderam com os republicanos franceses que, para que houvesse um bem público, uma coisa pública, uma república, era preciso que um povo tivesse soberania sobre os recursos do seu território, em relação à influência imperial dos reis ingleses. Eis como nasceu a doutrina Monroe em 1823. Quando os Estados Unidos começaram a ajudar os latino-americanos a expulsarem Portugal e a Espanha das Américas. A doutrina das Américas para os americanos não era uma doutrina imperialista no início, era uma doutrina republicana. América para os americanos significava, em sua origem, que as potências europeias deveriam ficar de fora do continente americano. Os Estados Unidos se viam como protetores naturais das jovens repúblicas latino-americanas que haviam seguido seu exemplo e se libertado do domínio colonial europeu. O problema é que aconteceram algumas mudanças no processo de evolução histórica que fizeram com que os Estados Unidos se tornassem um novo império.
Copiando as crenças protestantes dos ingleses, os norte-americanos começaram a acreditar que eles tinham um destino manifesto por Deus para expandirem para as Américas a república e o capitalismo como caminhos para o progresso. O destino manifesto era a crença de que os Estados Unidos tinham uma inspiração divina e uma missão de se expandir por todo o continente norte-americano e, eventualmente, influenciar todo o hemisfério ocidental. Essa ideia justificava a expansão para o oeste em direção às terras indígenas, a guerra contra o México e a crescente interferência nos assuntos latino-americanos ao longo do século XIX. Segundo, veio a estratégia de desenvolvimento nacional proposta por Hamilton, que ficou conhecido como The American System, na qual o Estado, através de um sistema de financiamento nacional público, proteção comercial das indústrias infantis e investimento em infraestrutura pública, realizaria uma revolução industrial de cunho nacionalista para competir com as potências europeias. Veja bem, isso significa que o Estado norte-americano facilitou a expansão dos grandes barões da indústria como Carnegie, Rockefeller e Ford. Ao longo da segunda metade do século XIX e da primeira metade do século XX, os norte-americanos desenvolveram uma enorme capacidade produtiva. Eventualmente, quando as guerras mundiais destruíram os impérios europeus, como a Inglaterra, a França e a Alemanha, os Estados Unidos eram a única potência industrial do planeta, a qual detinha já uma influência desproporcional sobre a América Latina. A estratégia de desenvolvimento norte-americana foi fundamentalmente diferente da adotada na América Latina nessa época. Enquanto os Estados Unidos protegiam suas indústrias nascentes com tarifas altas, investiam pesadamente em infraestrutura e criavam um sistema financeiro nacional forte, a América Latina permaneceu exportadora de matérias-primas e importadora de produtos manufaturados. Essa diferença estrutural criou uma dependência que existe até hoje. A América Latina produzia o que os Estados Unidos e a Europa precisavam, mas não conseguia desenvolver sua própria base industrial. Ao longo do século XX, enquanto a Ásia virava comunista e a Europa virava fascista, os Estados Unidos fizeram de tudo para impedir que essas influências chegassem nas Américas. Primeiro, os Estados Unidos fizeram de tudo para manter a América Latina na sua zona de influência. Por exemplo, até Getúlio Vargas fazer a Revolução de 1930, o Brasil não produzia aço. Tinha que importar aço para suas obras de infraestrutura física do exterior. A criação da Companhia Siderúrgica Nacional em 1941, assim como a criação da Vale do Rio Doce, foram marcos de desenvolvimento brasileiro. Mas isso só aconteceu porque os Estados Unidos precisavam de aliados na Segunda Guerra Mundial e queriam impedir que o Brasil se aproximasse da Alemanha. Quando muitos movimentos nacionalistas cresceram na América Latina, como o trabalhismo na década de 1940 e 1950, os Estados Unidos derrubaram esses governos para impedir que esses povos tivessem autonomia de pensamento. Não interessava aos Estados Unidos que houvesse uma outra potência como o Brasil nas Américas. A Operação Brother Sun é um primeiro exemplo. A frota da Marinha dos Estados Unidos do Atlântico Sul iria bombardear o Rio de Janeiro em apoio ao golpe de 1964, caso ele não tivesse sido bem sucedido. A Operação Condor é um segundo, feita pelas ditaduras da América do Sul para realizar uma repressão política dos inimigos dos Estados Unidos na América do Sul. A Operação Condor foi um sistema de coordenação entre as ditaduras do Cone Sul, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Bolívia, que operou com o conhecimento e o apoio da CIA. Seu objetivo era perseguir, torturar e assassinar opositores políticos, muitos dos quais eram simplesmente nacionalistas que queriam um desenvolvimento autônomo e industrial para os seus países. O Brasil, durante a ditadura militar de 1964 a 1985, foi o centro desse sistema repressivo. Nossos militares foram treinados nos Estados Unidos e receberam apoio logístico, financeiro e de inteligência do governo norte-americano, para impedir, novamente, que o Brasil virasse uma potência nas Américas. Porém, ao longo dos últimos 50 anos, os Estados Unidos deixaram de ser potência só nas Américas, para tentar controlar o mundo inteiro. Eles circularam o Irã com dezenas de bases norte-americanas que eles ofereceram às monarquias árabes para que elas vendessem o petróleo do mundo somente em dólares. Integraram vários ex-aliados da Rússia que deixaram de ser comunistas dentro da
OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, que é uma organização militar da Guerra Fria que tinha como objetivo derrotar a própria Rússia. Fizeram o mundo todo acreditar que para serem ricos precisavam liberar seus portos para o comércio internacional, deixar o sistema financeiro ocidental usar seus dólares para comprar todos os setores estratégicos que deveriam ser privatizados, ou seja, com bases militares eles reprimiam, com dólares eles compravam o mundo inteiro. Esse era o sistema imperial dos Estados Unidos. O sistema de dominação norte-americano se tornou global. O dólar como moeda de reserva mundial, as bases militares em mais de 80 países, o controle das rotas marítimas comerciais, a influência sobre o FMI e o Banco Mundial. Os super ricos dos Estados Unidos, como o Elon Musk, conseguem atrair centenas de bilhões de dólares para especulação nas grandes corporações norte-americanas. O problema é que o custo de ser império é que seu próprio povo começa a sofrer. Quem morre nas guerras ao redor do mundo é o trabalhador norte-americano. As fábricas que os Estados Unidos protegeu por 100 anos agora foram levadas para a China, onde o trabalho e a mão de obra era mais barata e eles poderiam lucrar muito mais no curto prazo. O Estado chinês agora protege suas indústrias infantis como os Estados Unidos uma vez fizeram. A desindustrialização dos Estados Unidos não é acidental. Foi uma escolha deliberada das elites financeiras que preferiram lucros rápidos com trabalho barato no exterior a investimentos de longo prazo e distribuição de renda no próprio país. O resultado é que hoje os Estados Unidos têm uma infraestrutura degradada, uma classe de média em declínio e uma dívida impagável. Os Estados Unidos deixaram de se preocupar com seu próprio desenvolvimento porque sua elite financeira queria controlar o mundo todo. O custo dessa expansão corporativa e militar fez os Estados Unidos chegarem a ter uma dívida pública de 39 trilhões de dólares e gastarem entre 5 e 8 trilhões só com as guerras do Iraque e do Afeganistão. Depois de 50 anos de hegemonia, os Estados Unidos agora estão descobrindo que seu império também pode cair. A Guerra do Irã representa um ponto de virada na história. Desde 1979, os iranianos tentam expulsar os Estados Unidos do Oriente Médio porque sabem que a presença militar dos Estados Unidos tem como objetivo controlar o comércio e o petróleo que passam pelo Oriente Médio. A capacidade de resistência do Irã aos ataques dos Estados Unidos e de Israel, somado ao fechamento do Estreito de Hormuz, estão expondo a fragilidade do sistema financeiro norte-americano. Sem que o mundo aceite dólares, os Estados Unidos não têm mais a capacidade de manter um domínio econômico global. O Estreito de Hormuz é a rota por onde passa cerca de 30% do gás natural e 20% do petróleo mundial. Se o Irã consegue fechá-lo, ou mesmo ameaçar fechá-lo, o preço do petróleo dispara e a economia global, baseada no dólar, sofre um choque profundo. A Rússia e a China, por sua vez, estão acelerando o processo de desdolarização do comércio mundial. E quando o dólar enfraquece, os Estados Unidos perdem a capacidade de financiar seu déficit gigantesco imprimindo moeda. Perdem a capacidade de comprar os seus aliados. Perdem a capacidade de manter as suas bases militares. Por isso, o Império Norte-Americano está reforçando suas operações para proteger o que considera o seu quintal, a América Latina. Desde o fim das ditaduras na América Latina, viramos um povo colonizado pelos Estados Unidos. Os latino-americanos começaram a aprender a falar inglês há muitas décadas. A elite latino-americana acha que progresso é ter um iate em Miami. Nossos economistas acham que o crescimento econômico é sinônimo de crescimento nas bolsas de valores. Nossos políticos esqueceram que desenvolvimento nacional exige povo mobilizado e estratégia industrial. A política latino-americana é tomada por interesses que querem privilégio político, desoneração de impostos e um Estado mais fraco para poder participar do projeto de viagem a Marte de Elon Musk. O que aconteceu conosco foi um processo de colonização intelectual profunda. Nossas elites não acreditam mais no Brasil. Elas estudam nos Estados Unidos, consomem cultura norte-americana, investem seu dinheiro no exterior e veem a América Latina como um lugar atrasado, que precisa ser civilizado pelos padrões ocidentais. Não temos a autonomia de pensamento que hoje o Irã, a Rússia e a China demonstram ter.
Enquanto isso, o Irã, mesmo sob sanções implacáveis, desenvolve sua própria tecnologia nuclear, seus mísseis hipersônicos, sua indústria de drones. A Rússia, mesmo sob sanções, se torna a maior economia da Europa em termos de PIB por paridade de poder de compra. A China, em poucas décadas, se tornou a maior economia industrial do planeta. E nós continuamos exportando soja, minério e carne. Continuamos importando tecnologia, ideias e cultura. Naturalmente, a disputa política internacional está chegando nas Américas novamente. Por um tempo, os Estados Unidos estavam distraídos no Oriente Médio. Mas agora, boa parte do aparato de inteligência e de força bélica, financiados pela dolarização do comércio mundial, podem se voltar para cá também, enquanto o dólar não cai. Os bancos brasileiros são dependentes do sistema financeiro norte-americano. As mídias tradicionais, como a televisão, são financiadas pelos bancos. Quem manda na economia financeirizada no Brasil só vai perder se os Estados Unidos caírem. Os verdadeiros defensores do desenvolvimento nacional serão necessariamente combatidos e sabotados. Isso pode acontecer de várias formas: propaganda política, algoritmos enviesados, financiamento ilegal de políticos e outros grupos de poder, tarifas alfandegárias, convocações de políticos para diálogos em Washington. Isso está acontecendo em todos os países: Brasil, Venezuela, Peru, Colômbia, Argentina e assim por diante. A guerra híbrida que os Estados Unidos estão preparando para as Américas não será necessariamente com bombas, embora o componente militar esteja presente. Será uma guerra de narrativas, de desinformação, de cooptação de elites, de financiamento de movimentos políticos que sirvam aos interesses norte-americanos. Isso é o que pode esperar qualquer líder latino-americano que ouse desafiar os interesses dos Estados Unidos nos próximos anos. E aqui no Brasil, as forças que se alinham com os interesses financeiros norte-americanos são poderosas. Nenhuma potência hegemônica cai sem lutar, e a América Latina é o espaço de controle mais consolidado dos Estados Unidos. Eles não vão querer perder isso, mas o tempo deles claramente também está acabando. O próprio povo norte-americano está cansado da loucura em que sua elite financeira entrou de fazer uma guerra atrás da outra para controlar os recursos naturais e os fluxos financeiros ao redor do mundo. Os governos aqui da América Latina que se aliarem aos Estados Unidos não vão poder ser fortes para sempre porque o próprio império está fraco. E nós, brasileiros, teremos que despertar para uma nova era. O Brasil não é um país pobre, é uma potência sabotada. Temos uma elite financeira que lucra com o nosso subdesenvolvimento. Não é uma tarefa fácil construir um novo país, mas as condições sistêmicas estão mudando. O mundo multipolar que está surgindo não caberá na hegemonia norte-americana. E nós, brasileiros, temos tudo para sermos protagonistas nesse novo mundo. O que nos falta é consciência nacional e vontade política. Mas aqui no canal nós faremos de tudo para ter um Brasil desenvolvido, justo e soberano. Não se esqueça de comentar o que você acha e se você quer ajudar para que o canal continue crescendo de forma independente de qualquer influência corporativa e política, vou deixar o Pix aqui do lado. Obrigado e até a próxima.